Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista. Vamos dar continuidade ao tema tipos psicológicos. Nos dois vídeos anteriores eu falei da introversão e da extroversão. Hoje nós vamos entrar então nos tipos psicológicos. Eu me baseei no livro de Carl Gustav Jung, cujo título é Tipos Psicológicos, em aulas que eu recebi do professor Marcos Vitor de Santos. Vamos lá então. Bom, tipo psicológico é a relação dinâmica do ser humano com os objetos, como me movimento para eles quando eles me atraem, ou o que quero fazer com eles. Mas se posso ou não, já não é mais do tipo psicológico, é das repressões. Vejamos, uma pessoa que descobre que é do tipo psicológico X e vê uma outra pessoa com o mesmo tipo e teve sucesso na vida e ela não teve. Por que isso? O objeto não teria que atraí-lo para ter o mesmo sucesso? O objeto atraiu tanto quanto a ela, mas as proibições, o pecado, é que fizeram com que, que ela pegasse o objeto e dissesse: eu não poderia ter pego esse objeto. Claro que o resultado das ações será diferente de uma pessoa para com outra. Vamos falar do extrovertido, né? A igreja contribuiu muito para esse, para essa atitude. A igreja, quando deu ênfase ao céu em detrimento da terra, reduziu a inquietação do homem a um espaço muito pequeno. O- é, é, os objetos chamam a atenção porque foram proibidos de senti-los por dentro. Por isso que nossa realidade se tornou acentuadamente extrovertida, porque tudo era para fora, precisava ser modificado. Proibidos de viver essa espontaneidade é como dizer para uma criança que ela não pode fazer um monte de coisas. Então, nós restringimos os brinquedos a uma caixa com apenas alguns objetos, sendo que ela vê uma estante cheia de brinquedos e que poderia pegar. Com a caixa que tem, fica buscando todas as possibilidades. A igreja fez isso com os homens e até hoje ficamos brincando só com a caixinha, com aqueles poucos objetos. Então as pessoas ficaram atentas aos objetos porque não lhes foi dado o direito de tomá-los e senti-los, e com isso foi sendo construído um determinismo. Temos que olhar isso de forma arquetípica, como simbolismo da penetração de um deus masculino contra a influência da deusa terrena feminina. Esse deus que impõe uma nova autoridade para o que vem da terra. Essa é a atitude para impedir que o ser humano seja influenciado pelo inconsciente. De tanto ficar mexendo com aquelas poucas coisas que sobraram, acabaram descobrindo que elas reagem de uma certa maneira. Ficaram então estabelecidas algumas coisas. Que o objeto se tornou importante e ele agora não era mais parte de mim, porque eu não podia senti-lo, mas separado de mim, tinha que domá-lo e entendê-lo. E a partir desse meu envolvimento com o objeto, descobri que as coisas se transformaram em causalistas, isto é, causa e efeito. Uma coisa leva a outra, né? Mas dá para entender que a igreja precisava fazer o que fez, impor ao ser humano um conflito, e isso foi necessário para diminuir os instintos, já que eles estavam sem rumo, estavam exagerados. O sistema determinista, ele destrói as possibilidades do ser humano, né? Ainda continuamos limitados pela nossa visão determinista. Nós não conseguimos deslocar nossa realidade da causa e efeito. Vejamos um trauma. Um trauma é um bloqueio. Nós só enxergamos o mundo daquele jeito, traumaticamente, do ponto de vista determinista. Alguma coisa causou o trauma, né? Ah, os tipos psicológicos é, é, é muito interessante porque você tem sempre um contraposto, né? Vejamos, o inimigo do sentimento é o pensamento.
as duas juntas, essas duas funções jamais estarão ao mesmo tempo. Não dá nem para pensar nisso. Elas não funcionam ao mesmo tempo quando são opostas. A relação de cada tipo psicológico com os objetos mostra como ele vai movimentar a libido, a energia dentro da relação. Algumas pessoas depositam no objeto um valor intenso e o valorizam mais do que ele é de fato. Inflacionam o objeto. Isso também em termos emocionais. Apaixonam-se e dão a outra pessoa um valor, às vezes, que nem ela tem. Na visão finalista, a realidade que vejo é só uma realidade de mobilização do mundo a um objetivo. Existe uma intenção do cosmos, ela sabe para onde está indo. Né? Então, veja, a minha consciência ela evolui de pacote em pacote. É uma desconstrução e uma construção. Portanto, não dá para saber para onde irei, o que torna o conceito causa e efeito excluído da visão finalista, porque existe uma sequência com a intenção da psique, onde vamos nos envolvendo num processo que busca o final, que é o equilíbrio. Né? O grande problema, a grande questão na terapia é quando o indivíduo quer saber os porquês. Ele insiste nisso, ele quer achar os culpados. Insiste em ser culpado também. Não consegue entender a finalidade porque ele desfoca. Ele está acostumado a enxergar por meio de um sistema. Se caio é porque alguém me empurrou, por exemplo. E não caio porque esse empurrão tinha uma finalidade, uma intenção. Porque ao cair percebe algo que antes não percebia. Na visão determinista, onde há causa e efeito, o indivíduo e o objeto são autônomos. E não importa o que o indivíduo faça, o objeto vai estar sempre imerso num conjunto de regras, separado da ação do indivíduo. Os objetos têm regras universais. A visão determinista é sempre qualitativa. O determinismo também influenciou a maioria das linhas psicológicas. Se estou nervosa ou ansiosa, medrosa, é por causa de um trauma antigo que me causa esse efeito, esse comportamento. Né? O exemplo, existem pessoas que trocam de emprego, de namorada seguidamente. O que eles estão fazendo? Estão imersos dentro da busca da finalidade, mas não têm consciência disso. A função da terapia é escutá-los e saber o que estão procurando. É como se tivéssemos um quebra-cabeça e que a gente fosse procurando encaixar as peças em seus lugares. Aqui encaixa, aqui não encaixa. E quando essas peças não encaixam, essas pessoas ficam ansiosas, entram em depressão, falta-lhes o sentido de utilidade, porque estão presos dentro dessa visão determinista. Né? O analista ele trabalha para que essas pessoas desfoquem dessa realidade determinista para que possam ter uma atitude de disponibilidade para a finalidade, para a função finalista. Não adianta tentarmos entender com a razão, porque ficaremos dentro de dessa visão determinista. Aí vamos ficar esperando a causa, mas entendendo por dentro, ficamos disponíveis à finalidade. Um homem estressado, por exemplo, a mãe quer um carro, quer roupas, quer joias, etc., mas não pode ter, né, porque não tem recursos. Aí nasce o filho. Ela irá ter uma visão antagônica dele porque é homem e ao mesmo tempo é seu filho. E ele precisa responder às necessidades objetivas dela. Ele vai crescer e vai dar todas as coisas que eu quero. Né? Esse é o pensamento dessa mãe. E mais do que isso, ela o ensina a ser assim para sua esposa também, para sua amante, para sua filha. O menino cresce precisando ser o rei para essa mulher. Poderoso, ele vai dar o reino para ela contra as exigências do pai. Então, esse filho vai ter que trabalhar dobrado para ele e para a mãe agora. Isso é arquetípico, né? Ele está ali, trabalhando dobrado. E é claro que não tem gratificação suficiente. E na hora que vai dar um presente para a mãe,
Entra a subjetividade dele, o que torna esse presente não satisfatório para ela. Ele sempre entrará com a subjetividade e, portanto, nada a fará feliz e ela irá aumentar a pressão e ele trabalhará mais e ganhará mais. É muito comum esse homem, quando se separando da esposa, dar-lhe tudo o que ela pedir para se livrar da tensão. É um engano, porque ele encontrará outra mulher que fará o papel da mãe. O único jeito de se ver em liberdade é incentivar essa mulher a buscar seu próprio valor e aprender a dizer não às solicitações dela, aprender a mudar a dizer não a essas solicitações dela, porque aí ela muda para outro tipo. Precisa se diferenciar e não atender mais a mamãe, né? A mãe aqui quer que o indivíduo perca a subjetividade, porque quer que ele seja o que ela quer. O indivíduo tem que sofrer isso para descobrir que tem alguma coisa errada. Aí ele enche a cara, ele se droga, entra em depressão, porque a personalidade dele quer se libertar para participar de uma dinâmica entrópica que traga situações prováveis para ele e não mais para a mãe. O homem pensamento, como tem que servir aos interesses da mulher, é muito solicitado também pela família. E, na verdade, ele ficou proibido do sentimento, porque não teve a capacidade de avaliar, desde a infância, o que é legal para ele. E por que essas mulheres não desenvolveram o pensamento? Não é? Se o homem tá sendo extrovertido o pensamento, por que a mulher também não desenvolveu esse pensamento? Porque elas foram proibidas de vivenciarem a vida, a experiência do pensamento, de ter que bolar uma saída para elas. Um homem desses não sabe avaliar as coisas porque o sistema de avaliação vem da mãe. Mas se não existisse essa pressão que obriga esse indivíduo a fazer um monte de coisas para agradar a mãe, não existiria evolução. Porque são os extrovertidos que levam a evolução, né? Que fazem acontecer. Eles vão para o mundo entrar em contato com esses objetos. A minha função sentimento, que estava reprimida, então, no caso aí do nosso amigo pensamento, vira uma pressão desperta pelas mulheres. As mulheres, então, vão fazer um contraponto a essa função dele. E aí começa a fazer uma pressão. Para quê? Para que a minha função pensamento se esgote, certo? Chega uma hora que todas as possibilidades do pensamento acabam. E aí eu ainda não consigo agradar eu ainda não consigo agradar essas pessoas. E então, do que eu preciso? De um critério próprio para eu avaliar o que é melhor. Então a função pensamento precisa falir e a função sentimento precisa ser domesticada para que ela seja produtiva. Atenção, hein? Quando a função sentimento sai, nesse caso, ela sai selvagem e infantil. Uma mulher do tipo sentimento, casada com um tipo pensamento, ela terá que trabalhar a função pensamento. Mas como esta sairá de forma infantil, poderá ter um relacionamento erótico com outro homem para vivenciar. Depois que vivencia, vai domesticando a função. E aí ela se torna útil para a realidade. Enquanto o instinto não estiver domesticado, ele é só instinto. Vivendo em um mundo inconsciente, instintivo, não favorece a evolução. Então, sabiamente, a natureza suprime uma das funções para que ela gere pressão suficiente para quando sair, seja transformadora, não é? E aí, no corpo físico, começa a aparecer um monte de coisas, como coceiras, inflamações, etc., para que a energia possa sair por algum veio. A energia quer romper o dique da contenção, como numa represa. Dá para entender como a função pensamento foi super desenvolvida para entender as necessidades
minhas e de outras pessoas, tenho que pensar por dois. E essa pessoa tem que valorizar as coisas por dois. A mãe e depois a esposa irá comprar-lhe as meias, as cuecas, compra tudo que vai ficar, que ele vai ficar feliz, pois para ele tanto faz. Perdeu a sensação de valores, né? Perdeu essa valorização. Ele pensa por dois, elas valorizam por dois. Se somente a função pensamento estiver em trabalho, a pessoa infla. É preciso, então, que a função sentimento saia para concretizar aquilo que precisa para facilitar o retorno do pensamento e vice-versa, reciclando. Olha, em tempos pré-históricos, o homem usava as quatro funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição, que possibilitou que ele desenvolvesse certas habilidades, intuindo o modo de fazer as coisas. Por exemplo, uma armadilha para pegar animais. Esses homens antigos tinham a intuição e a sensação como atributos. Ao escolherem qual o melhor graveto para fazer a armadilha, a função dessa escolha estava presente, a função sentimento estava presente. E também a função pensamento, que é o desenvolvimento dessas etapas da construção da armadilha. As quatro funções estavam disponíveis para o homem selvagem e ele alternava as quatro sem crise e essas funções eram instintivas. Elas atendiam às necessidades arquetípicas. As funções ficam ciclando sem intenção. Para haver evolução é preciso uma tensão tão grande que faz com que eu queira eliminar o agressor. Só no momento em que se precisou desenvolver o ego e a consciência é que foi preciso reter uma das funções no inconsciente para criar uma tensão para gerar evolução, né? O homem pensamento, como tem que servir aos interesses da mulher, é também muito solicitado pelos interesses da família e ele ficou proibido da função sentimento, porque não teve a capacidade de avaliar desde a infância o que era legal para ele. E por que essas mulheres não desenvolveram o pensamento? Porque foram proibidas de viver a vida, né? Porque o homem desses não sabe avaliar as coisas, porque o sistema de avaliação vem dessa mãe. É preciso que crie então essa pressão, né? Pegamos um cavalo selvagem. Ele tem uma energia selvagem, um instintual selvagem, e se essa energia for domesticada, ele servirá como uma montaria e, portanto, para a evolução, né? Para ajudar na cultura. Agora, a função sentimento que estava lá dentro reprimida vira pressão desperta, né? E, a função pensamento que está sobrecarregada de libido vai para frente para atender as pessoas, a mãe, a esposa, a amante, a filha, ou se for o contrário, será o marido, os outros. Ela está sendo pressionada e a função sentimento está dentro do inconsciente, também carregada de libido na mesma proporção. Só que a função pensamento que sai esgota as possibilidades, então chega a hora de falir. A pessoa sente que quer sair, fazer alguma coisa, escrever um livro, fazer uma viagem, bolar um novo tipo de trabalho, mas só fica no desejo e sendo torturada por ela mesma. Ela não tem saída. Então ela precisa recuar, entrar para dentro do inconsciente para libertar a função sentimento, para que essa função saia para fora. Porque recuada dentro do inconsciente, onde tem todas as informações, ela renova essa informação. E a função que sai carregada dá a impressão que a pessoa mudou de atitude. O tipo de pensamento, quando gasta dinheiro com ele, se sente culpado. Não é só uma questão de superego, mas é porque gastou o dinheiro que sua mãe iria precisar. E ela acaba precisando mesmo, exatamente quando ele gastou. E aí, sentindo-se culpado, não gasta mais consigo mesmo. Então, seria preciso gastar e não ter estoque para atendê-la.
Pense quantas vezes você se viu tendo que gastar com coisas quebradas, consertos de casa, com remédios. A psique arruma um jeito de você não ter estoque. Então, o que precisa ser feito? Gastar o lastro. Assim, o sujeito trabalha para ganhar mais. E como ganhar mais? E como ganhar mais, né? Como ele vai ganhar mais? Recuando a função pensamento para ter uma ideia. Mas é preciso ter um controle sobre a função sentimento que vai sair. E ela vai sair infantil. Se houve uma repressão em demasia, quando sair, sai descontrolada. Então, o nosso amigo aqui, tipo introvertido pensamento, é... então vamos pensar aqui, qual é a ideia de pensar? É elaborar, é se relacionar com o objeto a ponto de percebê-lo, é movimentá-lo, evoluí-lo, né? Então, existem duas maneiras de desenvolver esse pensamento. A partir das regras, o sujeito vai solucionar um problema com sua experiência, sua tradição e sua cultura, né? Que aí nós vamos ter esse extrovertido pensamento. E quando a gente cria uma solução a partir do subjetivismo, nós temos aí o introvertido pensamento trabalhando em comum acordo com o extrovertido pensamento, né? É... Vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo. A empresa tem um problema e chama um auditor. Se esse homem for um extrovertido pensamento, ele, ele vai examinar a situação e ele simplesmente vai demitir o diretor que ele acha que causou o problema, né? Ele localiza qual é a peça que não está funcionando e a substitui pura e simplesmente. Ele atende uma regra, né? Já é diferente do introvertido pensamento que vai fazer uma reunião, vai gerenciar, né? Vai examinar a situação, ele vai estar um pouco mais preocupado com a pessoa, embora não esteja, é, ele está preocupado com a ideia, né? A ideia subjetiva que está trazendo algo de novo. Se a gente for pensar e for bem honestos conosco, nenhum tipo psicológico está preocupado com as pessoas. Ou estão preocupados com os objetos, ou estão preocupados com as ideias, né? O extrovertido pensamento se baseia na justiça e na verdade que sua tradição impõe. E pode dentro do ambiente e familiar, ser muito rígido, que vai obrigar os filhos a seguirem suas regras sem nenhum pestanejar. Se uma filha, por exemplo, estiver grávida e não for casada, ele pode colocá-la para fora, porque suas regras dizem que a mulher deve casar virgem, e que não se engravidando antes de casar, ela vai deixar de ser a filha dele, porque estraga a imagem dele perante a sociedade. Então, esse compromisso com a justiça e a verdade é mais importante que o compromisso com a filha. Esse extrovertido pensamento é aquele que elabora, participa de reformas. É o promotor, é o juiz, é o diretor de empresa, é um comerciante clássico, é um político, aquele que deixa a família sem comer, mas paga a duplicata em dia, para mostrar para a sociedade que atua perante ela de maneira justa. Ele pode ter um quadro de um pintor famoso em sua casa, só para dizer para a sociedade que possui tal objeto, já que esta sociedade diz que todo homem rico deve ter um quadro de valor na sua casa daquele pintor ou daqueles pintores, né? Então, um adolescente, por exemplo, filho de um pai extrovertido do pensamento, pode chegar às drogas, porque ele não vai se sentir importante para esse pai, né? A gente pode ver a corrupção, que a gente tanto fala em termos de governo, é uma regra dentro, foi ao longo dos tempos se estabelecendo a regra da corrupção dentro da política, dentro dessa esfera. Então, todo extrovertido pensamento que entra lá se adere à regra da corrupção, não é? É um roubo, mas
Ele sabe que é um roubo, mas é a regra daquilo, então ele vai fazer parte daquilo, não é? É, é, Freud era um tipo extrovertido do pensamento e tinha uma inquietação científica, assim como Einstein. Ambos não podiam fugir às regras do comportamento científico do qual faziam parte. Freud com certeza percebeu as possibilidades da psique, mas como não podia provar, as abortou. E os discípulos, aqueles que não concordaram com suas verdades, se afastavam, como Jung, Adler, né? Esses dois foram, o Jung e o Adler, foram pessoas não gratas na Sociedade Psicanalítica de Viena. Para o extrovertido pensamento, o senso estético, o ser humano e as relações, o seu próprio corpo perdem a importância. Pode nem perceber que está doente, que a camisa está fora da calça, que o cabelo está despenteado, porque não tem sentimento que avalia. Ele pode até se vestir bem, ter um carrão, mas ele não estará atendendo à sociedade. Ele não tem estética alguma. Mas ensinaram para ele que tal cor combina com tal cor, e então ele vai defender isso até as últimas. Ele não tem, esse homem não tem o direito de relaxar, esse tipo, né? Não tem o direito de relaxar, ah, ou andar de metrô, ou fazer alguma coisa mais simples. Ele tem que seguir as regras. Isso cria uma briga interna muito grande. A pessoa estabelece um tipo, se amolda para o social e depois briga internamente. Se a pessoa chega a sentir a necessidade de ir para a terapia, é porque essa briga interna chegou a um limite que não dá mais. Os valores estão fazendo força para sair em detrimento da necessidade intensa de ficar preso aos valores externos. Mas ele pode gostar de estar funcionando dessa maneira? Sim, geralmente gosta e fica em paz com isso até que entre em depressão quando os valores subjetivos começarem a estragar seu bem-estar, não é? Quando esse extrovertido pensamento acessa a sua função inferior, que seria o introvertido, a introversão sentimento, ele pode avançar para verdades como profetas, acreditar em extraterrestres de uma maneira tão intensa que vai perdendo ainda mais os valores humanos. Esse extrovertido pensamento, o extrovertido pensamento sadio, é aquele que vai até o pobre, que é o introvertido sentimento, avalia suas possibilidades e faz, por exemplo, um projeto para construir uma creche ou um poço artesiano. Isso porque a função inverte fazendo ciclo, né? A função sentimento se identifica, ganha compaixão, né? E aí ele volta com a função pensamento para achar uma saída. Mas se inflar, perde a sensatez e aí se torna mercantilista, né? É, a gente pode ir aí viajar na história e vamos ver Napoleão, né? A boa parte do exército de Napoleão era de pessoas, de homens que estavam dispostos a morrer, de soldados corajosos. E aí, com a inflação do nosso amigo Napoleão, o que ele resolve fazer? Entrar na Rússia, no inverno. É claro que esses homens morreram, né? E ele perdeu a alma desse exército, que eram esses homens, né? A inflação da extroversão traz a função inversa para poder conter. E como ela está no inconsciente, ela toma atitudes. Pensemos que a inflação do outro nos leva a. Vamos pensar aqui também que essa inflação do outro nos leva a uma reflexão. Vejamos, se Hitler não tivesse inflacionado do jeito que foi, não teríamos um olhar para a destruição que ele causou. E por isso a gente não poderia mudar a atitude da humanidade, né? Toda inflação tem um ajuste mais lento. Toda inflação inferior, né? Tem um ajuste mais lento. Demora mais para se ajustar à realidade. Não é tão automática como a função principal. Na função principal, nós estamos acomodados a ela, é como se nós estivéssemos no nosso ambiente. Mas quando a função inferior está inflada e ela vem e nos ataca,
Ela demora mais para sair porque é desgastante, parece que a gente não está no nosso ambiente. Você precisa perceber que ela está vindo e que vai dando sinais do que ela quer, não é? É, vamos dar um exemplo assim. O extrovertido pensamento é, vai numa favela, ele recebe um convite para ir numa favela. Aí ele pensa, puxa, isso não é à toa, deixa eu ver, eu vou lá, vou ver o que está pedindo. Indo lá, ele vê uma criança que canta maravilhosamente bem e pensa em ajudá-la para trazer benefícios para a favela. Mas aí, de repente, ele, nesse intervalo, ele recebeu 2 convites. Um para ir na favela, que ele pensou assim, e o outro para ir um convite para ir em algum lugar, num barzinho chique e tal e coisa. E aí ele fica pensando, ah, vou e acaba indo pro barzinho chique e tal, né? Para essa inauguração e tal. Bom, ele está indo no lado oposto do que ele deveria fazer, né? Ele está indo para a inflação em vez de ir para a contenção. Vamos dizer que nessa festa, então, apareça lá uma, uma empresa que lhe oferece 10% de propina. E ele aceita, claro. Passado algum tempo, isso já é notícia nos jornais, e aí pronto. Esse é o ataque da função inferior. Ele fica, todo mundo fica sabendo e ele vai se sentir mal, né? Então, o extrovertido pensamento é aquele que defende o modo de ser como sempre foi. A regra é assim e é assim que tem que ser. Não há é, outra hipótese, né? Diferente das regras já estabelecidas, né? Agora, o extrovertido pensamento sadio é um reformador. Ele não cria nada, mas melhora muito o que existe. Contribui muito no ambiente em que atua. E o nosso amigo introvertido, quando tem a função principal, quando ele se sente bem, como introvertido sentimento? Nós falamos do extrovertido pensamento enquanto função principal, que é nessa atitude que ele se sente bem. E o introvertido sentimento como função principal, como seu ambiente, né? Então, são pessoas que reclamam de barulho, de música, de qualquer tumulto, de muita gente, né? O introvertido sentimento, ele está no fundo dele mesmo e é obrigado a sair porque as coisas incomodam lá fora, né? Então ele diz assim: eu estou no fundo de mim mesmo e esse barulho, essas músicas, essas cobranças, essas pessoas me tiram de dentro de mim mesmo o tempo todo, né? Isso me incomoda. E o inimigo do introvertido sentimento é o extrovertido pensamento, que é um organizador. E quanto mais forte for esse extrovertido pensamento, esse organizador, mais tirânicas são, mais tirânico é ele com as regras, né, com suas regras. E menos espaço vai dar para qualquer subjetivismo, ainda mais se for um subjetivismo de valor, né? O introvertido sentimento quer calar a voz do mundo para ele escutar a voz de dentro. Ele quer ver as imagens que estão no fundo do inconsciente. Ele vai tentar localizar uma imagem que é tão profunda que não tem identidade fora. Vai procurar essa imagem num referencial externo e, por ser tão profunda, não encontrará o equivalente no mundo externo. E aí ele vai procurar essa imagem de uma maneira própria. Mas a música, as cobranças, o barulho não vão deixar, né? Vão incomodá-lo. O introvertido sentimento tenta harmonizar seu mundo interno e será mais patológico quanto mais profundas forem as imagens que ele acessa e que ele quer acessar. Quanto mais profundas forem essas imagens, o que nós vamos encontrar? O inconsciente coletivo, que é composto dessas imagens primordiais. Imaginem um arquétipo, uma estrutura ampla, uma imagem primordial que estimula comportamento e faz com que a pessoa se mexa. Cada um de nós, mais superficialmente, responde a uma parcela desse arquétipo.
a uma parte dele que está comprometido com o nosso nível de consciência. Nós respondemos conscientemente só uma parte do arquétipo. Só que o introvertido, o sentimento, quer responder a todo o arquétipo. Só que ele não responde ao todo, porque as partes do arquétipo lhe chamam a atenção o tempo todo. Ele quer calar as partes para poder olhar para o todo desse arquétipo, mas não consegue. Isso o angustia, né? O extrovertido sentimento acessa o todo do arquétipo, mas não projeta o todo, porque porque ele não se ajusta à realidade do mundo, esse arquétipo, esse todo. Sempre falta uma coisinha. Nós podemos ver essa função funcionando no discurso de um atleta brasileiro, quando ele ganha uma medalha. Esse atleta, ele descreve uma situação dramática, de onde ele treinou e pediu verba, né? O que ele diz? Que não vive potencialmente aquilo que a realidade dá para ele, né? Já num país extrovertido pensamento, como é o caso dos Estados Unidos, o atleta conta com condições de organização e regras para atingir esse objetivo. Isso quer dizer que o atleta acessa os elementos constituintes da realidade do arquétipo. Ele será um atleta e se identificará com todos os elementos racionais pertinentes ao arquétipo, de ser um atleta com um bom técnico, equipamentos corretos, psicológicos, não é? Então, os introvertidos sentimentos, eles tentam elaborar um valor por fora do sistema e, ao mesmo tempo, se vangloriam de ter conquistado esse valor dessa forma. Como nasce um introvertido sentimento? Os pais colocam a criança diante de uma caixa cheia de brinquedos, para que essa criança fique lá quietinha e não os incomode. A criança encontra um brinquedo que ela acessa o arquétipo e os pais não querem saber, né? Volta lá, vai brincar com o seu brinquedo. Então ela fica com aquilo e guarda para si. Faz a mesma coisa com o mundo. Eu continuo brincando aqui, não quero que o mundo exija nada de mim. Né? O que fizeram com essa criança? A mãe ou o pai extrovertido do pensamento, cheio de regras, que com o tempo esquece o ser humano, é muito tirânico e castra qualquer tipo de subjetivismo dos brinquedos que acessam esse arquétipo, né, dessa criança. Mas por que precisamos desse estágio infantil? Pensemos em termos de evolução. A criança que nós fomos tomou contato com o arquétipo através de fantasias infantis. E passo a passo, esse arquétipo foi disponibilizando imagens para formá-lo. Exemplo, não dá para imaginar uma criança pré-histórica brincando de herói espacial, né? A ideia principal do introvertido sentimento é que ele era alguém que não podia expressar nada porque ia encher o saco. Todo subjetismo para um pensamento extrovertido tinha que ser esgotado e o introvertido fica lá empurrado num canto e diante disso vai continuar o resto da vida com seus desenhos e suas brincadeiras, quieto num canto e aí não sai para o mundo externo. Não é? Se uma criança quer e porque quer um brinquedo, mesmo que baratinho, de plástico, sei lá, é preciso que ele o tenha para acessar a sua fantasia, para que ela ganhe vulto, porque naquele instante ele precisa vivenciar aquele brinquedo com intensidade. É bobagem dar brinquedos caros para uma criança quando ela não quer, ela nem liga para isso, né? Então, se a gente for olhar para uma criança, a criança de 5 a 6 anos começa a brincar com algo. De 9 a 10, ela vai ampliando essa força de símbolo, com a cor da roupa, com a maneira do penteado, né? Ela vai sinalizando isso. Na adolescência, ela vai trabalhar a sedução, depois vai fazer a faculdade, a profissão. Quer dizer que ela tem uma escala de evolução para quando atingir um determinado instante na maturidade.
poder continuar com a sua sociedade e incluir uma modificação nessa sociedade, que essa sociedade pede. Mas tem que atravessar todo esse processo. Se na infância isso já foi castrado, a criança já foi colocada lá de lado, fique quietinha, ela já perdeu tudo. Né? Depois tem que ter um trabalho de muita paciência com esse introvertido sentimento para que ele possa verbalizar todas essas fantasias. Né? Porque se você tira o indivíduo desse automorfismo, quer dizer, que dessa evolução, por uma disciplina exagerada ou por falta dessa disciplina, por falta de atenção, quando ele atingir a idade de maturação, ele fica perdido. Por conta disso, temos aí drogas, uma sexualidade exagerada, violência, tudo são sintomas dessa falta de atenção ou dessa disciplina exagerada. Nos introvertidos sentimentos existe mais um detalhe. Como o inconsciente é imortal, sempre existirá. E se acessar o inconsciente na sua maior profundidade, acessa essa imortalidade também. Nesse tipo, acessar essa imortalidade com tanta precisão como o introvertido sentimento, essa inteireza, é complicado, não é? Esse introvertido, então, sentimento, ele precisa muito ser escutado. Isso é importante para que ele verbalize essas imagens. Né? Então, é preciso ter paciência para ouvi-lo. Né? Todos os tipos psicológicos, quando inflados, sobe a energia do tipo. E essa inflação leva à função principal submeter-se às forças do inconsciente. Então, a pessoa já não tem conta de si. Ela é tomada pela dinâmica das forças inconscientes e aí automaticamente provoca a regulação por conta da função inferior, que é tanto mais devastadora quanto maior for a inflação. Né? Então, leva o indivíduo a um estado danoso, como pode levá-lo a coma, uma prisão. Né? Ele atrai uma situação para ser punido, de maneira que ele entenda que essa punição não é o do mundo contra ele, mas é dele contra o mundo. E é ele quem agride o mundo. Ele não está adaptado. Então as pessoas têm que se dar conta de que não é o mundo que as agride, mas ao serem agredidas, é preciso uma reflexão para entender por que precisa dessa regressão, dessa agressão. Escutar, perceber essa agressão, conversar com ela, aceitar o fato de que procuram essa agressão é uma maneira de consertar a personalidade. Ela irá achar um jeito de empurrar para a limpeza. Hoje, amanhã, daqui um ano, e quanto mais cedo compreender, melhor. Né? No caso do introvertido sentimento aqui, é certo que a função extrovertida pensamento a regula para o mundo externo. E sem isso a função sentimento fica perdida. Né? A função pensamento, ela vai colocar a função sentimento aqui a uma reflexão. E como que ela faz isso? A função pensamento irá chamar a atenção criticando a falta de atenção que essa função introvertida sentimento tem em relação aos outros, porque ela está muito para dentro, né? E não abre mão dos seus valores subjetivos e não harmoniza com o mundo, não percebe que o ambiente não tem harmonia. Né? Então, para organizar seus valores e ter uma chance de projetar de maneira lógica, precisa da função oposta. Esses valores pertencem ao arquétipo primordial. E como o arquétipo primordial tem uma constelação intensa de imagens, o introvertido sentimento precisa restringir os objetos. Porque tomado pelo arquétipo todo, ele se perde e quando sai para o mundo externo, ele está tomado pelo objeto todo, uma peça só. Não interessa para ele. E aí é que ele reclama que as pessoas não lhe dão atenção. Para um tipo introvertido sentimento, o mundo externo, com suas regras, é muito castrador. Impede que faça suas coisas. Põe um monte de obstáculos. Isso inclui doenças físicas, dificuldades financeiras, exigências demais das pessoas. Tudo isso são impedimentos expressos por uma extroversão pensamento externo. O tipo introvertido sentimento reclama disso o tempo todo.
E então quer que o mundo fique quieto, bem quietinho, silencie. Até mais.